Quem vence entre Zeus versus Yamamoto? Fique comigo até o final do vídeo e descubra. Yamamoto versus Zeus, Bleach versus Records of Ragnarok, combate mortal. Yamamoto é ou era o comandante das 13 divisões da Sociedade das Almas. E atualmente, no mangá, ele está jogando no Vasco. Bem, ele é muito poderoso com o seu controle de chama. Sua Heiatsu, que é o seu poder espiritual, é muito grande. E ele tem vários poderes e habilidades. Vamos ver melhor agora os seus feitos. Yamamoto é muito forte. Ele conseguiu lidar sozinho com Kuriako e o Kitaki. Isso já o coloca a nível continente. Isso porque Kuriako sozinho era capaz de lidar com Stark. E Stark já era no mínimo tão forte ou até mais do que Ichigo Vasto Lord. E o Yamamoto conseguiu lidar com ele e com o Kitaki sozinho. Yamamoto com extrema facilidade foi capaz de lidar com Aion, sendo que esse Aion estava dando trabalho para vários tenentes. Ele sozinho conseguiu cortá-lo com extrema facilidade. Ele conseguiu segurar Aizen com apenas uma mão. Vamos lembrar que Aizen é bem mais forte do que todos os capitães e também do que todas as espadas, o que inclui o próprio Ulquiorra, que já era capaz de segurar Hitsuga Tensho do Ichigo Bankai com a máscara de Hollow. Ele é bem mais forte do que isso e Yamamoto conseguiu segurar ele. O ataque dele no Wonder Wise gerou uma grande explosão, maior do que prédios. E também ele deu um golpe tão forte no Wonder Wise que o fez simplesmente atravessar um quarteirão e derrubar todos os prédios que estavam no caminho dele. O cara é realmente muito forte. E olha que ele estava com seu poder selado aqui, hein? Ele simplesmente deu um soco no Wonder Wise que foi tão forte, mas tão forte que inutilizou o seu fator de cura o matando. Vamos lembrar que Yamamoto estava com seu poder selado e o Wonder Wise conseguia se regenerar. Porém o golpe foi tão forte que nem a regeneração dele funcionou. Mas a força dele não se limita a isso, a força dele está no mínimo comparável a Iwatch, sendo que uma cópia do Iwatch foi capaz de lidar facilmente com Zaraki Kenpachi. Yamamoto é muito veloz e foi capaz de reagir ao shampoo do Kuriako. E ele foi capaz até mesmo de surpreender Kuriako e o Kitaki, que estavam se movendo em alta velocidade, nem foram capazes de ver o Yamamoto passando por eles. Vamos lembrar que o Kuriako consegue reagir facilmente ao ser uma metralheta do Stark, e mesmo assim não foi capaz de observar o Yamamoto passando por ele. Ele foi capaz de dar um blitz às meninas da Rebel, e elas nem viram o que aconteceram. E também ele foi capaz de dar blitz em 3 Quincy's, sendo que era o Asnod, Best Beast e o Nananá. Eles também nem viram o que aconteceram, e olha que eles estavam dando trabalho para capitães. Agora, um feito aqui controverso que eu quero mencionar é que ele pode ser mais rápido do que Lilitoto, que foi capaz de simplesmente evitar o Ashalen do Iwatch. Sendo que a luz do Ashalen foi do Palácio da Rei das Almas até a Soul Society e voltou num tempo em que um membro da Divisão Zero tomava uma decisão. Isso aqui é muito, mas muito mais rápido do que o Ichigo, por exemplo. Aí cabe uma interpretação. Só que ele não é apenas muito rápido, ele também é bastante resistente. Ele foi perfurado pelo Aizen e nem se incomodou com isso, na verdade isso fazia parte do plano dele. Ele também levou uma surra do Wonder Wise. Vamos lembrar que aqui ele estava com as suas chamas seladas. E mesmo assim ele foi capaz de tancar uma explosão das suas próprias chamas. Isso mesmo, ele absorveu parte da explosão para não afetar a cidade. E segundo o Aizen, essa explosão era para simplesmente ter varrido uma área enorme e transformado ela em cinzas. E mesmo assim, o capitão Yamamoto aguentou essa explosão no corpo dele mesmo. Até mesmo as chamas poderosas do Hadou 96, ele aguentou também. Um Quincy usou a Bankai do Sasabiki contra ele e não teve efeito algum. Isso mesmo, um ataque de uma Bankai. E uma outra coisa interessante sobre a sua durabilidade é que ele é capaz de aguentar as chamas da sua própria Bankai, que pode atingir 15 milhões de graus Celsius. É muito quente isso aqui.
Agora falando sobre o seu nível de poder, é muito grande. A sua Shikai é capaz de simplesmente ser sentida em vários locais do próprio Serentei. De acordo com Aizen, ele era mais poderoso do que ele, ou seja, na Shikai ele era mais poderoso do que o Aizen, que já era mais poderoso que todos os capitães, o que inclui Tonikada. Esse Tonikada podia usar simplesmente poder de vários impactos, e ele era inferior ao Aizen, ou seja, um ser com esse poder ainda é inferior ao Aizen, que é inferior ao Yamamoto em termos de poder. As suas explosões de fogo simplesmente cobriam boa parte da cidade de Karakura, a falsa Karakura. E aquelas chamas ali simplesmente é capazes de matar todos os capitães que estavam ali presentes. A explosão das chamas dele que estavam seladas, se não fosse contida parcialmente, teria feito com que uma área várias vezes maior do que aquela cidade virasse cinzas, literalmente, tamanho era o poder. E ele ainda tem as poderosas chamas do Hadou 96 para usar. Quando ele tá sério, sua Reatsu causa até medo. Nem mesmo o Kuriako conseguiu escapar desse medo. Ele é tão poderoso quanto o Iwatch base. O clone do Iwatch já era mais forte, já era mais poderoso que Zaraki Kenpachi. Ou seja, isso já o coloca também acima de Asashiro Kenpachi. Asashiro Kenpachi era capaz de usar vários Kidos e ameaçar destruir uma parede ao redor da barreira do Dangai. Essa barreira foi capaz de resistir brevemente à morte do Rei das Almas. Olha só como era poderoso o Asashiro Kenpachi e foi derrotado pelo Zaraki Kenpachi, que foi derrotado pelo clone do Iwatch, que era inferior ao Yamamoto. Mas tudo muda quando ele utiliza sua Bankai. A sua Bankai é tão poderosa que apenas de ativá-la ele pode destruir toda a Soul Society. A sua Bankai é tão poderosa que estava evaporando toda a água e impedia o Hitsugaya de usar os poderes dele. Tem 4 modos de usar. Quando ele usa na posição leste, ele é capaz de causar apagamento existencial. Tudo que a sua Bankai toca é simplesmente apagado da existência. Quando está na posição oeste, ele é capaz de imbuir o seu corpo com 15 milhões de graus Celsius, e não é o poder do sol. É simplesmente a Reatsu dele, que é tão grande que se manifesta nessa temperatura. Quando ele usa na posição sul, ele é capaz de invocar os mortos. Todos aqueles que foram mortos pela sua espada ele consegue usar para atacar os seus inimigos. E quando ele está na posição norte, ele é capaz de criar um corte que burla até mesmo durabilidade convencional. E de acordo com o Iwatch, o poder dele era tão grande que nenhum Quincy conseguiria segurar na mão, a não ser ele mesmo. Como vimos aqui, Yamamoto realmente não é um velho qualquer. E se você gosta de Bleach, já se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário, porque esse é Yamamoto, que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Em Records of Ragnarok, Shumetsu no Valkyrie, de tempos em tempos os deuses se reúnem para saber se vão dar mais tempo para os humanos ou não. Dentre esses deuses aí temos o Zeus, que aparentemente é o líder deles. Zeus é o mais forte deus grego do Olimpo. Ele tem muita força e muita velocidade. E olha, os seus feitos realmente são incríveis. Vamos ver melhores agora mesmo. Ele tem força bastante para parar com as mãos o soco do Alcides e também do Ares. Ele tem força bastante também para jogar Shiva ao chão. E vamos lembrar que ele venceu, que literalmente foi dito aqui ser a personificação do próprio tempo. Além do que, ele consegue ter um soco que foi dito no mangá e ultrapassa o tempo. E ele ainda pode ficar mais forte na sua forma Adamans, onde ele comprime seus músculos. E o próprio Shiva falou que ele poderia destruir os céus com essa transformação. Dessa forma, os seus socos realmente são muito potencializados. Seus golpes físicos ficam muito mais fortes. E ele fica tão forte aqui que ele não é mais nocauteado pelo Adão como ele foi anteriormente. E ele acabou vencendo contra Adão. Zeus não é apenas forte, ele também é muito resistente. Ele foi capaz de aguentar uma surra do próprio Adão, que estava literalmente copiando todos
os seus golpes, ele dando com uma potência basicamente igual. Foi o que ele sentiu ao olhar para Adão. Inclusive ele foi nocauteado algumas vezes. Ele aguentou um soco que também era capaz de ultrapassar o próprio tempo. Ele aguentou esse soco também do Adão. Um soco que fez o seu pescoço quebrar e mesmo assim ele conseguiu sobreviver. Na sua forma Adamas, ele fica mais poderoso, a ponto de não ser mais nocauteado pelo Adão. Seus golpes, mesmo sendo refletidos pelo Adão, não causavam tanto dano quanto causavam antes. Talvez o mais incrível sobre a sua resistência é que ele disse que viveu o Big Bang. Isso o coloca numa escala muito alta. Mas ele também é bastante veloz. Ele já era capaz de dar com facilidade golpes na velocidade da luz e se mover em microsegundos e até mesmo nanosegundos e num tempo menor ainda. E ele ainda teve velocidade para lidar com a personificação do tempo, literalmente. E ele tem um golpe que literalmente é dado no espaço de mais de 21 zeros. E isso contando que depois desse último zero apareceria um, porque poderia aparecer mais. Esse golpe literalmente exerce um controle sobre todo o tempo. Esse golpe é tão rápido que foi dito ultrapassar o próprio tempo. Então ele tem muita velocidade. Só que velocidade não é tudo. O seu poder também é muito grande. Na sua forma Adamans, o Shiva mencionou que poderia destruir o próprio céu nessa forma. Foi mostrado em Shumetsu no Valkyrie que a cosmologia se divide em três partes: o mundo humano, o céu e o Hades. Isso foi mostrado 2 vezes, e que entre eles existe um corredor que conecta o céu e o Hades. E quando foi mostrado esse corredor, tanto do lado do Hades quanto do lado do céu, foi mostrado que existem constelações. Ou seja, o Zeus é capaz de destruir tudo isso aí. Constelações. O que poderia colocar facilmente no nível galáctico a universal, se a gente levar em consideração que ele sobreviveu ao Big Bang também. E pode ser maior ainda. E se levarmos em consideração que a infinita providência do Éden também vem do próprio céu. Além disso, Zeus tem um poder de criação. Ele pode criar algumas coisas e também destruí-las assim como ele quiser. Como vimos aqui, Zeus também não é brincadeira não, hein? E se você gosta de Shumetsu no Valkyrie Records of Ragnarok, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, porque esse é Zeus que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Os dois são muito poderosos e muito fortes, mas vamos lá. Em termos gerais, Yamamoto é bastante poderoso. Em questões físicas, Yamamoto ele pode ser tão forte quanto o Iwatch básico, que é mais forte que Zaraki Kenpachi. Isso já o coloca acima de personagens como Asashiro Kenpachi, que era capaz de ameaçar destruir uma parede que sobreviveu brevemente à morte do Rei das Almas. E do outro lado, o Zeus é capaz de simplesmente lidar com a personificação do tempo, que no caso é o Uranus. Fora que o Zeus tem uma velocidade muito maior do que a do Yamamoto. O Yamamoto pode ter reações aí pegando por escalas acima da velocidade da luz, como no caso da Lilitoto. Só que o Zeus está em outro patamar, porque além dele conseguir atingir facilmente a velocidade da luz, quando ele estava golpeando Adão, ele foi capaz de atingir uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz e o seu combo simplesmente aumentava ainda mais a velocidade. E além do mais, ele tem um golpe que ultrapassa o tempo. Aquele golpe lá é dado em tempo de Planck praticamente. O Yamamoto não iria nem fazer ideia do que o acertou. Agora, em termos de versatilidade, o Yamamoto com certeza leva. Porque ele tem o Hadou 96, ele tem a sua chama da Zanpakuto, ele tem a Bankai, ele tem o Shampoo, ele tem apagamento existencial, ele tem necromancia, enquanto o Zeus ele tem poder de criação, manipulação do tempo e os seus poderes físicos. Só que os dois têm as suas formas mais fortes, que é a Bankai e a forma Adamans do Zeus. E é aqui que a luta se encerra. Por mais que a Bankai do Yamamoto seja bastante poderosa, podendo até mesmo ascender a 15 milhões de graus Celsius
invocar os mortos e causar um corte que ignora a durabilidade convencional, o Zeus poderia aguentar isso. Por que ele poderia aguentar isso? Simplesmente porque ele vivenciou o Big Bang. 15 milhões de graus Celsius é muita coisa, mas o Big Bang com certeza supera isso. E tem uma outra coisa, ofensivamente falando, Zeus ele foi dito ser capaz de destruir os céus. E como mostrei aqui, os céus podem conter constelações inteiras. Então ele teria um ataque também poderoso o bastante para causar bastante danos ao Yamamoto. Só que tem uma coisa, o Yamamoto tem um ataque que pode matar Zeus de vez, que é o seu apagamento existencial. Mas seria extremamente difícil de acertar isso. Conforme eu falei anteriormente, o Zeus tem uma velocidade muito maior e ele tem o seu trunfo na manga, que é aquele golpe que ultrapassa o tempo. Então, tendo poder que é basicamente maior, tendo uma resistência capaz de aguentar os golpes do Yamamoto e tendo uma velocidade que pode usar tanto para ataque quanto para evitar o apagamento existencial do Yamamoto, o Zeus leva o combate de hoje. E o vencedor de hoje é Zeus.